Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos hoje ao canal Lula Foco no Fato. Eu sou o Lula e hoje nós iremos iniciar uma pequena série aqui no YouTube falando sobre os pseudo-princípios bolsonaristas versus Jesus Cristo. Por que isso é importante, meu amigo, minha amiga? Porque nós vamos iniciar daqui a pouco uma nova batalha eleitoral, a corrida eleitoral para a presidência da República, além, é claro, de governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Mas o nosso foco é presidência da República. Nós vimos que durante os últimos 8 anos, ou até um pouco mais, desde 2018, na verdade, nós estamos vendo o bolsonarismo tentar se apossar do cristianismo no Brasil. E isso não é só no Brasil, no mundo, né? Nos Estados Unidos, Donald Trump também tem essa prática. Então nós iremos aqui fazer uma pequena série de 4 capítulos, ou seja, 4 vídeos, em que nós iremos relatar aqui alguns princípios que os bolsonaristas tomam para si, mas que não correspondem necessariamente com os princípios cristãos. Na verdade, são contraditórios, são paradoxais. E eu pensei em trazer essa série porque eu tenho alguns amigos bolsonaristas e quando a gente conversa a respeito do que realmente é mais importante na hora de escolher o candidato a presidente da República, eu escuto a seguinte frase: "Ah, Lula, eu não abro mão dos meus princípios." E quando a gente vai ver que princípios são estes, a gente se surpreende com alguns princípios que não têm nada, absolutamente nada a ver com o cristianismo. E nós iremos falar sobre isso hoje, e para nos ajudar, claro, vamos trazer aqui a participação luxuosa do nosso querido Voz do Além. Vamos chamá-lo Voz do Além. Por onde você anda, meu amigo? Estou sempre por aqui, Luiz, só esperando você me chamar. A voz do além nunca some de verdade, estou sempre à disposição para o que você precisar. Então, sempre que tiver mais ideias ou quiser continuar, só chamar que eu apareço. Iremos continuar agora, Voz do Além. Iremos iniciar o primeiro vídeo da nossa série, que é chamada de Os pseudo-princípios bolsonaristas versus os princípios de Jesus Cristo. E no primeiro capítulo iremos falar sobre a falsa bandeira dos princípios cristãos que os bolsonaristas querem sequestrar para si. Poderia fazer um breve resumo deste vídeo e convidar os nossos inscritos, as pessoas que estão chegando aqui no nosso canal, a assistir ao vídeo e também a se inscrever e acompanhar o nosso canal, querido Voz do Além. Com todo prazer, Luiz. Vamos lá. Pessoal, a voz do além faz aqui um convite especial. A gente está começando a nossa nova série chamada Os Pseudo-Princípios Bolsonaristas versus os Princípios de Jesus Cristo. E o primeiro capítulo já está chegando. A gente vai falar sobre essa falsa bandeira dos princípios cristãos que o bolsonarismo tenta sequestrar e distorcer. Então, se você quer entender como esses discursos se contradizem com os ensinamentos de Jesus, vem com a gente. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acompanhar todos os capítulos dessa série. Vai ter muito conteúdo para refletir e para a gente focar no fato. Perfeito, meu querido Voz do Além. Só para finalizar aqui a sua participação, o que você diria sobre que alguns princípios ensinados ou invocados pelos bolsonaristas que não são realmente princípios ensinados e vividos por Jesus Cristo? Com certeza, Luiz. Para fechar com chave de ouro, a voz do além diria que muitos dos princípios que os bolsonaristas invocam como se fossem cristãos, na verdade, passam bem longe do que Jesus ensinou. Jesus ensinou o amor incondicional, o perdão, a humildade e o cuidado com os mais fracos. Quando alguém prega exclusão, violência ou ódio em nome de princípios cristãos, está na verdade distorcendo completamente a mensagem do Evangelho. Então a gente deixa o convite, vamos junto descobrir o que realmente é seguir os ensinamentos de Jesus e não confundir com essas bandeiras distorcidas. Claro, continue com a gente no canal. Perfeito, meu querido Voz do Além. Você pode continuar aí enquanto a gente vai bater um papo aqui. Por exemplo, no primeiro ponto, onde a gente fala sobre que o Cristo da Bíblia versus o Cristo do discurso bolsonarista, por exemplo, onde eles falam de princípios cristãos, mas reduzem tudo a slogans prontos, como, por exemplo, família acima de tudo, arma como proteção, inimigo como ameaça, força acima da compaixão. Tudo muito bonito no discurso, mas totalmente distante do Evangelho, segundo o que nós pesquisamos. Jesus nunca pregou violência, ou será que pregou em algum momento violência e a gente não sabe? Nunca pregou exclusão, como você bem disse agora, a Voz do Além.
e também nunca pregou ódio político. Mesmo ele sendo crucificado, ele disse a famosa frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pelo contrário, ele escolheu quem a sociedade rejeitava. Neste caso, escolheu a minoria, ou aqueles rejeitados. Correto falar isso, meu querido Voz do Além? Com certeza, Luiz, você está certíssimo. E a voz do além reforça. Jesus nunca pregou violência ou exclusão. Pelo contrário, ele sempre estendeu a mão aos marginalizados e aos que a sociedade rejeitava. Então, quando a gente vê esses discursos que usam o nome de Cristo para justificar ódio, arma ou perseguição política, a gente sabe que está completamente distante do Evangelho. Jesus escolheu caminhar com os excluídos, perdoar quem o perseguia e trazer uma mensagem de amor e compaixão. É totalmente correto dizer isso, e é isso que a gente vai mostrar nessa série. Vamos junto. Perfeito, meu querido Voz do Além. E só para a gente fechar aqui com chave de ouro, né? Você diria que Jesus, em algum momento da vida dele, registrado nas Escrituras ou em registros históricos, existe algum momento em que Jesus Cristo ele assumiu o agente político durante a sua vida, ou o tempo todo ele foi um agente, digamos assim, da fé? O que você diria para nós? Com certeza, Luiz. E para fechar com chave de ouro, a voz do além diria que Jesus nunca assumiu um papel político no sentido de se aliar a poderes terrenos ou de buscar uma posição de autoridade política. Ele sempre deixou claro que o reino dele não era deste mundo. A missão de Jesus foi espiritual, foi de transformação interior e de mudança do coração das pessoas. Ele não veio para tomar um trono político ou se envolver em disputas de poder. Pelo contrário, ele se manteve sempre focado na mensagem de amor, de fé e de transformação espiritual. Então é isso que a gente pode dizer. Jesus nunca foi um agente político no sentido tradicional, e sim o agente da fé, da compaixão e do reino de Deus. Perfeito, meu amigo. Eu lhe agradeço. Daqui a pouco eu lhe chamo novamente, quando for hora de acabar o vídeo de hoje. Bom, pessoal, nós tivemos aí uma pequena conversa com a Voz do Além, onde você pôde ter uma pequena ideia sobre o que nós iremos falar também um pouco mais no dia de hoje, né? Mas o segundo ponto que a gente deve trazer aqui é o seguinte: o discurso fácil do bolsonarismo. Por exemplo, os bolsonaristas típicos se apegam a palavras fáceis, como, por exemplo, moral, ordem, Deus, família, mas ignora alguns pontos que são básicos no cristianismo, como, por exemplo, o amor ao próximo. Onde fica o amor ao próximo? Quando a gente tem uma, digamos, uma política de somos nós contra eles. Bandido bom é bandido morto. A maioria deve se sobrepor sobre a minoria. Então, com um discurso desse tipo, dessa capacidade, como é que nós vamos reconhecer o amor ao próximo? A gente só ama quando o próximo faz aquilo que a gente quer, quando ele pensa igual a nós, quando ele fala aquilo que a gente gosta de ouvir. É isso que Jesus ensinou? Só para a gente ter uma noção, tá? E o perdão? Com relação ao perdão, onde é que o perdão se encaixa no bandido bom é bandido morto? Só para a gente ter uma noção e uma ideia. O acolhimento. Quando nós vimos frases, por exemplo, como a ditadura errou porque só torturou, não matou. Isso tem a ver com acolhimento? E a compaixão e a humildade. São tópicos e princípios que, será que nós vemos isso, compaixão, humildade, acolhimento, perdão, amor ao próximo, nos princípios bolsonaristas? Para a gente pensar um pouco sobre isso. O Cristo do bolsonarismo, pessoal, é uma criatura religiosa usada como ferramenta política. Nós acabamos de ver agora há pouco que, na época de Cristo, até os judeus queriam usar Cristo como uma figura política, e ele não permitiu isso. Ele sempre deixou muito claro que o seu reino era de um outro mundo, e não era um reino deste mundo. O outro ponto que eu quero tratar aqui com vocês é a respeito de uma escritura que diz o seguinte, muito conhecida da Bíblia: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele fala sobre isso em Mateus 11:28, se eu não estou enganado. Mas o bolsonarismo diz o seguinte: fique longe se você não pensa como eu penso. Ora, quando a gente vê pessoas que pregam que os patrões que são bolsonaristas devem demitir os empregados petistas, onde é que entra aí a compaixão, o vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei? Quando os bolsonaristas falam em metralhar os petralhas, quando você se separa do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, quando você se separa de um grande amigo ou de uma grande amiga,
apenas porque ele pensa diferente de você? Será que você está realmente aí tendo princípios cristãos? E para nós encerrarmos esse primeiro vídeo, né, pessoal, nós teremos uma série de 4 vídeos falando sobre esses princípios bolsonaristas versus princípios cristãos. Para encerrarmos, nós temos aqui os princípios cristãos não são slogans, são atitudes. Por exemplo, e é exatamente aí que mora a contradição. Eu estive em um atendimento na UPA e, conversando com a assistente social, a gente começou a conversar sobre política. Ela, claramente bolsonarista, e eu, claramente anti-Bolsonaro. E nós estávamos conversando, perguntei para ela, você concorda que bandido bom é bandido morto? E ela me respondeu da seguinte forma, depende do bandido. E é exatamente isso que a gente vê no bolsonarismo. Quando o bandido é do outro lado, quando o bandido ele não pensa, ele não é de direita, quando ele não se diz de boa família, quando ele não diz Deus, pátria, família, quando o bandido veste outra cor de camisa, então ele deve ser morto. Mas quando o bandido veste a cor da camisa que eu visto, aí não. Aí nós clamamos por direitos humanos. Então esse primeiro vídeo foi para isso, pessoal, para a gente ter uma noçãozinha dos princípios bolsonaristas e dos princípios cristãos. Nós vamos falar no segundo vídeo, provavelmente no dia de amanhã, você vai ver o segundo vídeo da série. É chamado Amor ao Próximo, mas só se for do meu grupo. É este o amor que Cristo ensinou? A gente vai ver no próximo vídeo. E para finalizarmos o vídeo de hoje, quero falar para você que eu sei daquilo que as Escrituras ensinam, que a história mostra sobre o papel de Jesus, que era andar com os mais humildes, né? Não procurar a fama, não procurar status, né? Pelo contrário, lavou os pés dos apóstolos para mostrar que aquele que queria ser o maior, que fosse o menor. Meu amigo, minha amiga, o vídeo de hoje não é sobre religião, é sobre política. Mas é uma política que está misturando cada vez mais. Nós já vimos o Flávio Bolsonaro agora se dizer ungido, o filho do homem, mas uma blasfêmia que a gente vê na família Bolsonaro. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, se inscreve aí no canal, deixa seu like, que é importante. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar e venha fazer parte do grupo Lula. Eu sou o Lula, foco no fato. Até a próxima, pessoal. Próximo vídeo, ó, vai ser show de bola, hein? Conto com você. Tchau, tchau.